Dúvida. Ótimo. Então veja que o histórico da empresa, né? A introdução ao histórico da empresa são capítulos introdutórios em que você vai mostrar um pouco do trabalho e mostrar um pouco da empresa que você está estudando, né? Da empresa que você vai desenvolver o trabalho que você pretende fazer, certo? Muito bem, então vamos chegar agora ao trabalho propriamente dito, né? Que é o funcionamento do setor de gestão de estoques, que é dos tópicos que nós estudamos aqui, né, nas nossas aulas. Então a primeira coisa que eu quero que vocês descrevam nesse funcionamento é o fluxo das mercadorias e informações do recebimento até a saída. Passa para mim, Billy, por favor. Vocês sabem muito bem, gente, que em toda empresa existe entradas e saídas de estoque, né? Vamos supor que eu tenho uma indústria. Então, eu tenho lá as minhas matérias-primas chegam, então eu vou lá, eu tenho um conferente que vai lá conferir as mercadorias, se estão certinhas, se não estão. E aí, se estão certas, essa mercadoria normalmente chega com a nota fiscal, né? Então, veja, está chegando para mim mercadoria e informação. Porque uma nota fiscal, gente, nada mais é do que um documento que traz informações sobre aquilo que eu estou comprando, né? Traz de onde veio, traz o que é o produto, o preço, condições de pagamento, a data de emissão, a data do vencimento do meu título. Então veja que existe um fluxo de informações além do fluxo de materiais, né? De mercadorias. Chegou essa mercadoria, eu conferi. Então depois de conferir, aí eu vou armazenar. Não é? Aí a minha produção lá, o meu sistema de produção, precisa das matérias-primas, aí faz a requisição. Aí eu vou lá no meu armazém, pego essas matérias-primas e entrego para a produção. A produção vai beneficiar essas matérias-primas e transformar em produtos, não é, acabados. Esses produtos acabados, né, que é o meu produto que eu vendo, produto propriamente dito, vai ficar no depósito. Aí o meu cliente faz um pedido, esse pedido vem pelo setor de vendas, entra no setor de logística, é digitado, alguém vai lá, não é, separar esse produto para ser conferido, para ser embalado, para ser embarcado para chegar no meu cliente. Então veja que teve um fluxo dos produtos que entraram, foram transformados e saíram. Né? No caso da nossa amiga Terezinha da loja de imóveis, chega os caminhões, né, com os móveis, são descarregados, conferidos, embalados, são guardados lá no depósito. Aí chega um cliente, olha, eu quero aquele ali. Então aí a gente vai lá, escolhe o móvel lá, a loja vai lá, pega o móvel, tira uma nota fiscal dele, bota num caminhão para entregar na casa do cliente. Então houve um fluxo de entrada e um fluxo de saída. O que eu quero que vocês façam é que descrevam esse fluxo na empresa que vocês vão estudar. Mostre como é que ela é feita, como a mercadoria entra, se sofre algum tipo de conferência, de inspeção, como é que ela é acondicionada, como é a saída, como se dá, né? Como é que chega o pedido, como é que esse pedido entra, como é que é separado, como é que é conferido, como é que é embarcado, até chegar, não é, até a saída efetiva do produto da empresa. Então é isso que eu quero que vocês descrevam, né, no funcionamento, né, do setor de gestão de estoques, certo? Uma outra coisa que eu quero que vocês descrevam, volta lá para o slide, Billy, é como é feito o cadastramento, né, dos materiais, quais os dados inseridos no cadastramento, padrões utilizados, né? Nós fizemos aqui uma aula só de cadastramento, né, de regras para cadastramento, como é que ele é feito, como funciona, quais dados normalmente estão contidos no cadastramento. Então eu quero que vocês mostrem na empresa como é feito esse cadastramento, quais são os dados que a pessoa lá na hora de inserir, né, quais são os dados que ela insere, se ela usa algum tipo de padrão. Não é? Lembra que a gente falou que não se deve botar barra de aço, e sim aço, barra, né? Que temos convenções, né? Quilo, litro, quilômetro, metro, né? Então eu quero saber como é que eles fazem isso, se existe um procedimento padrão, né? Alguém que ensina que existe um padrão de cadastramento, se existe esse padrão, ou se cada pessoa que vai cadastra de um jeito. É isso que eu quero que vocês me mostrem, como é feito esse cadastramento. Qual é o tipo de codificação que eles trabalham lá? Se é o numérico, se é o alfabético, se é o alfanumérico, né? Se é o sistema de codificação decimal simplificado. Eu quero que vocês me digam também qual é, se possível já
todos esses exemplos, tudo isso que eu estou aqui, se você puder trazer um exemplo, né, de como é feito, seria ótimo, né? Colocar no sistema, no trabalho, um exemplo de cadastramento, né, um exemplo de codificação, para que a gente possa ter essa ideia. Quais os critérios de agrupamento, né? Se eles agrupam, por exemplo, na loja de Terezinha, ele não podia agrupar tipo móveis de sala, né? Ou guarda-roupas, sofás, não é? Armários. Então são critérios de agrupamento. Eu não sei se na loja de Terezinha eles fazem isso, mas eu quero que vocês me digam na empresa de vocês se existe algum tipo de agrupamento e como é que é feito, quais são os critérios de agrupamento, para que a gente possa entender se eles usam, né, esse processo de agrupamento e se eles usam, quais são os critérios. Ok? Alguma dúvida, senhorita? Não, nenhuma dúvida. Tá certo. Então, depois disso tudo, eu quero que você me diga, né, a sua opinião sobre se a empresa observa os princípios a serem observados na armazenagem. Nós vimos nos slides de armazenagem que existem alguns princípios. Por exemplo, princípio da rotatividade, né? Produtos que giram mais devem ser colocados na frente do armazém, não é? Princípio da similaridade, né? Produtos que têm algum tipo de semelhança devem ser armazenados juntos, porque facilita, né? Ou se a empresa trabalha com a questão da organização do armazém para facilitar, né? Lembra que a gente falou que o armazém organizado diminui os custos com mão de obra, não é? Facilita o controle de estoques. Então eu quero saber, na sua opinião de vocês, se essas empresas elas seguem esses princípios, né? E quais seguem e se não seguem, quais são os que não seguem, tá ok? Quais os equipamentos de armazenagem e movimentação utilizados pela empresa? E na sua ótica, se eles são os mais adequados, né? Se as empresas possuem algum tipo de equipamento de movimentação, né? Se não possuem, qual deveriam possuir? E se possuem, eles são os mais adequados, não é? Se não são, qual seria então a sugestão de vocês para os equipamentos que elas deveriam utilizar? Os equipamentos de armazenagem do mesmo jeito, né? Se a empresa tem porta-pallet, se trabalha com estante, se trabalha blocando a mercadoria no chão mesmo, se trabalha com rack. Então é isso que eu quero saber. Quais são os equipamentos de armazenagem, quais são os equipamentos de movimentação e se eles são adequados. Como é feita a unitização dos estoques? Se é que seja feito, né? Se eles usam pallet, se eles usam cintas, se eles usam lingas, o que é que eles usam para poder unitizar? E se eles não utilizam, não é? Se deveria utilizar, se aplica, né, para essas empresas se fazer a unitização dos produtos que elas fabricam ou revendem, ok? Muito bem. Com isso a gente termina, não é, a parte de gestão de estoques. Vamos entrar agora na parte de compras. Eu quero também, do mesmo jeito que eu pedi o fluxo, né, de materiais e informações, eu quero que vocês me mostrem como é o fluxo de compras dessa empresa, desde a comunicação da necessidade de material até a chegada do produto na empresa. Passa para mim, Billy. Nós sabemos, né, inclusive na penúltima aula a gente mostrou como funciona o fluxo de compras numa empresa padrão, né, digamos assim, né? Porque sabe que toda compra ela surge de uma necessidade, né? Alguém sentiu a necessidade de compra de um determinado produto, né? Ou a necessidade de um determinado produto. Foi no almoxarifado, aí o encarregado do almoxarifado viu, opa, eu não tenho. Aí se ele não tem, ele fez, primeiro foi no almoxarifado com a requisição de material, né? Almoxarifado, opa, não tenho. Aí fez uma solicitação de compra. O comprador foi lá no mercado, né? Escolheu os fornecedores, fez uma cotação, negociou os preços, escolheu o melhor fornecedor, fez uma autorização de fornecimento. O fornecedor, no dia indicado, veio e entregou a mercadoria no estoque, né? Então o estoque recebe o produto, manda para o almoxarifado, e aí o almoxarifado finalmente entrega a mercadoria para a pessoa que requisitou. Isso é um fluxo que seria, digamos assim, padrão, né, de compras, né? Mas aí nem toda empresa é assim. Então eu queria que vocês descrevessem na empresa que vocês vão estudar como se funciona esse fluxo
de compras, né? Vocês descrevessem como isso acontece na empresa em estudo. Alguma dúvida, senhorita? Não, não temos nenhuma dúvida. Vocês estão com muito poucas dúvidas, viu? Mas tudo bem. Vamos lá para o slide dele. Como é feita a seleção dos fornecedores, né? Como é que ele faz? Ele vai na internet, ele já tem os fornecedores, como ele busca, como é que se diz, como é que acontece essa seleção, né? Como é que ele faz para poder buscar esses fornecedores, ok?